Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas da 4Code, eu tô aqui com o Davi e com o Jader. E hoje a gente vai começar o nosso resumo do Computer Science Distilled. Esse primeiro capítulo a gente vai meio que fazer uma introdução básica do que vai ter para a gente desenvolver os nossos códigos e otimizar a nossa forma de pensar e desenvolver. E vamos abordar vários assuntos legais, como fluxograma, como você começa a pensar no seu código, pseudocódigo, modelagem matemática e principalmente lógica e seus operadores. Nesse capítulo a gente espera também que vocês aprendam várias ferramentas legais para vocês começarem a desenvolver os seus códigos. Isso aí. E para começar a introduzir as ideias e abrir esse livro, a gente vai falar sobre ideias. É assim que o capítulo nomeia essa primeira parte aí. O livro nomeia essa primeira parte do capítulo. Vamos lá. Ela é uma parte dedicada a organizar projetos, basicamente. A organizar pensamentos, organizar formas de resolver as coisas, né? Porque quando a gente está diante de um problema computacional, se a gente só senta e para e começa a sair escrevendo um monte de coisa, de um jeito um pouco desordenado, né, meio que seguindo o fluxo, a chance de não sair uma solução tão boa é grande. E para ajudar nesse processo, o livro traz duas ferramentinhas para a gente, que são os fluxogramas e os pseudocódigos. E para ilustrar isso para vocês, eu vou mostrar na prática uma aplicação que eu tive que usar uma vez aí para resolver um problemão. Vamos lá. Isso aqui é um joguinho que eu fiz há um tempão atrás, que na verdade era um protótipo, eu estava estudando criação de jogos, vendo algumas funcionalidades específicas ali. E eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, olha só. Tá, é bem pegada Minecraft, né? Você tem aqui um bonequinho, consegue ir construindo algumas coisas, né? E tal, e destruindo coisas também e tal. Beleza. E você tem um sistema de inventário, onde você consegue pegar itens, guardar itens, colocar, pegar do chão e tal, ele vai direto para a posição que tem que ir. E, por mais bobo que pareça, esse sisteminha de inventário aqui, com toda essa dinâmica de você jogar itens fora, pegar, depois ser colocado no lugar certo, ter uma quantidade máxima pro bloquinho, é bem doido. É bem mais complexo do que parece. Eu comecei achando que era bobo também, e eu fui só codando. Quando eu vi, eu tava com um monstro que não fazia sentido nenhum. E tentei umas 2, 3 vezes nessa né, força bruta aí, marretando pra tentar achar, e não deu certo. Quando foi que eu consegui resolver esse problema? Quando eu usei pseudocódigos. E o que seria, então, esses pseudocódigos? O pseudocódigo é nada mais, nada menos do que a lógica que você vai usar escrita em texto. Seria basicamente isso. Esse sistema de inventário ele era composto por algumas funções diferentes, né? E aqui eu tenho a função adicionar item, por exemplo. E aí seriam os passos que essa função executaria. Ela vai verificar se existe item igual nesse inventário. Se existe, ela junta. Se não, ela vai para a próxima verificação, que é se tem vazio. Se tem vazio, ela coloca nesse vazio e verifica se acabou, né, tudo que ele coletou. Se não, ele verifica de novo e, por fim, sai disso aqui. E você pode ver que é só um textinho. É uma coisa muito simples que está basicamente ordenando aqui os passos. Isso é um pseudocódigo. Ele serve para a gente ordenar os passos do nosso algoritmo, né? As verificações e testes que o algoritmo vai estar realizando. E uma outra forma de fazer essa organização seria utilizando os fluxogramas. A ideia é basicamente a mesma. A gente vai ter aqui uma sequência de passos ordenada, bonitinha, mas de uma forma mais visual. E aí fica a critério de cada um, preferir trabalhar com esse tipo de coisa aqui ou com os textos. Só para mostrar alguns pontos importantes de um fluxograma, a gente tem sempre uma entrada do fluxograma e uma saída, né, um início e o final desse programinha. E nós temos aqui enquadrados as ações ou funções ou coisas que vão ser feitas e em losangos as perguntas, os testes lógicos, né? Ou seja, chamou a função, ele vai verificar, tem item igual? Sim, faz isso. Não, verifica essa outra coisa. E assim por diante, vai construindo o fluxograma. O fluxograma e o pseudocódigo eles vão servir basicamente para fazer a mesma coisa, né? Só que um vai ter uma pegada mais visual, o outro vai ter uma pegada mais textinho, e aí dependendo da aplicação que você quiser, pode fazer mais sentido, tá? Finalizando aqui então, eu vou mostrar um outro exemplo de pseudocódigo. Esse aqui é para um algoritmo chamado A estrela, né? O Pathfinder. Que ele basicamente vai tentar encontrar o caminho mais curto para chegar de ponto A até o ponto B num cenário com diversos obstáculos, né? E a gente consegue procurar por pseudocódigo para ele, e a gente encontra aqui, ó, um pseudocódigo só para o nosso Pathfinder. E assim, independente de linguagem de programação, tu consegue aplicar isso daqui. Isso aqui é uma outra aplicação.
E para finalizar, de fato agora, sobre fluxogramas, isso aqui que a gente está mostrando para vocês, obviamente, é uma simplificação. Existe uma parada monstruosa que fala sobre arquitetura de sistema, tipo, como você pode organizar todo um programa em fluxograma, que é esse documentão aqui, que tem 800 páginas quase, que ele vai falar sobre... Ele vai desde modelagem de objetos, modelagem de estruturas, de classes, uma porrada de coisa assim, sobre código e tal. Mas que, cara, assim, sinceramente, eu acho muito difícil a gente estar numa situação que vai ter que utilizar isso daqui, né? Com esse nível aqui de detalhamento e tal. Eu acho que só faz sentido para equipes muito grandes que estejam trabalhando com projetos extremamente gigantescos e que precisem de uma organização monstruosamente grande. Mas na maioria dos casos a gente consegue resolver com essa ideiazinha aqui e mão no código logo depois. Vocês já chegaram a usar algum desses, gente? Já. O pseudocódigo eu já precisei resolver um casezinho de um processo seletivo e aí sem pseudocódigo não tinha como. Tem que dar uma organizada, senão você, naquele tempinho que eles te dão, tem como não. Caramba, cara. Com certeza. O pseudocódigo, quase sempre que eu vou fazer um programa, vou fazer alguma coisa, eu prefiro estruturar assim, porque eu posso acabar me perdendo no meio de tanta coisa para fazer, de tantos pensamentos, né? Às vezes a gente tá empolgado, a gente tá cheio de ideias, e aí às vezes a gente acaba até esquecendo as ideias, então eu também prefiro colocar as coisas lá, e me ajuda bastante. É isso. Mesmo para os projetos e programas que a gente acha que são simples, a gente parar e fazer essa organização aí das ideias ajuda muito, tanto a gente enxergar soluções melhores, quanto executar o que foi pensado desde o início. Então, planejar é muito legal. Bem, agora a gente vai passar para a parte de modelos matemáticos. Achei interessante, porque enquanto o Davi estava falando, ele já tocou em algumas coisas que remetem à matemática, né? Adicionar um item, verificar ali. Então, a gente não tem como falar de computação sem falar da matemática, sem chegar ali nos modelos matemáticos. E, bem, por mais que pareça uma coisa que assuste, que você já pensa, poxa, não sei fazer isso, um modelo nada mais é do que um conjunto de conceitos e características que descrevem uma determinada situação. Então, a gente trazendo isso para a matemática, a gente tem uma representação de um problema em termos matemáticos. Isso não é nada de absurdo. Pode ser um susto, é até uma coisa que o autor comenta, eu achei interessante, porque às vezes na escola a gente só é ensinado a repetir fórmulas, decorar fórmulas, e não a pensar realmente sobre o que a gente está fazendo e como a matemática pode ser uma ferramenta para a gente chegar no nosso objetivo. E é interessante porque, mesmo sendo um conceito bem simples, como eu falei, não tem como pensar em computação sem isso. A gente utiliza bastante isso na computação porque o computador ele consegue fazer muitas contas, né, que são difíceis para a gente utilizar na mão. Então, tem muitas vantagens de você modelar um certo problema como uma situação matemática na qual a gente não precisa fazer nada na mão e a gente vai modelando. É interessante que a gente pode usar, a gente deve usar, na verdade, as coisas que já existem, as álgebras, os gráficos, todas essas partes da matemática. Uma expressão, como diz o autor, a gente pisar nos ombros de quem criou isso tudo. Eu achei muito interessante essa fala dele, porque a gente não precisa reinventar a roda para a gente fazer alguma coisa que vai resolver o nosso problema. Muito provavelmente, os modelos que já existem vão funcionar, porque eles estão aí por um motivo, né? Bem, o livro apresenta alguns exemplos, um exemplo, que é bem cara de ensino médio, e eu pensei em trazer um outro, que foi uma experiência que eu passei, que estava querendo comprar um portão, né, fazer um portão lá de casa junto com meu pai, portão de madeira, e aí tinha que ter uma madeira na horizontal, do tamanho do portão, uma madeira na vertical, da altura do portão, e uma na diagonal, ligando essas duas madeiras. Eu acho que todo mundo aqui, todo mundo que está assistindo esse vídeo, já consegue pensar onde que eu estou chegando com isso, né, que é o Pitágoras. Mas, assim, muita gente não consegue perceber, até por conta do que eu falei, né, de que no ensino
fundamental, médio ali, muitas vezes a gente é ensinado a só decorar essas coisas. A gente tem vários exemplos disso, né? Eu lembrei aqui do IMC, que nutricionistas usam bastante, que é uma equação do segundo grau. Então, você aprender a pensar dessa forma de modelagem vai te levar a lugares incríveis. Sim, é o que você falou, né? Começar a ver matemática como uma ferramenta que você vai usar para resolver problemas. E, cara, você vai ter que lidar com isso o tempo todo. Até no vídeo aí, que vocês vão ver mais pra frente, eu mostro para vocês um xadrezinho, não, um tabuleirinho de xadrez, que ele é renderizado dinamicamente, ele é renderizado enquanto o programa está rodando. E aí você tem um quadradinho branco, um preto, um branco, um preto, um tabuleiro de xadrez, né? Tem que fazer quadradinho, quadradinho. Como é que você vai fazer para saber qual é a cor de cada quadrado conforme aquele tabuleiro está sendo renderizado? Você vai ter que ter uma expressão matemática que rege isso daí, né? Vai verificar a posição, de acordo com a posição que ele for colocado, ele vai ter uma cor. Isso é uma modelagem matemática, é simples, né? Você consegue chegar rapidamente, mas é uma aplicação aí de modelos matemáticos. Isso aí. E falando em expressões matemáticas, muitas vezes a gente vai ter grandes expressões lidando com a lógica. E para a gente entender essa lógica, a gente tem que sempre começar do básico. Então, eu vou mostrar aqui um exemplozinho que o livro traz, que eu acho bem interessante da gente entender como é que funciona a básica dessa lógica, para depois a gente tentar aplicar em problemas mais complexos. Aqui, inicialmente, ele vai começar a falar dos operadores lógicos. Mas o que são esses operadores lógicos e para que eles servem para a gente? Bom, a gente falou agora um pouquinho de matemática, e os operadores matemáticos a gente já conhece, que é soma, subtração, multiplicação, etc. Mas e o operador lógico? O operador lógico ele vai funcionar na base do true, verdadeiro, ou do false, que é o falso, e do 0 ou 1, como a gente também pode conhecer. E isso funciona muito bem para a gente, porque a gente vai ter grandes expressões, e durante elas a gente quer, por exemplo, comparar se a nossa variável tiver um valor x, então a nossa função tem que fazer alguma coisa, o nosso programa tem que fazer alguma coisa. Então, se o Davi fizer alguma coisa naquele código dele, e esse valor for igual a true, você vai ter um resultado que vai ser, por exemplo, adicionar um item ao seu inventário no jogo. Então, tudo que a gente faz, até um joguinho de videogame, um programa que você está rodando, um site que você está mexendo, tudo vai se mexer na base desses operadores. Então, aqui eu trago os operadores assim principais para a gente entender esses conceitos dos códigos e uns exemplos que o livro traz que são bem interessantes. Então, o primeiro que ele traz é o operador condicional. Então, como que a gente lê isso aqui? Essa setinha aqui é o famoso se, então alguma coisa vai acontecer. Então, o que ele quer dizer aqui? Se estiver calor, então se isso for verdadeiro, o true, então alguma coisa vai acontecer. Então, poderia ser no seu código. Se x é igual a hot, alguma coisa vai acontecer depois. O que vai acontecer? No caso, ele queria dizer que o bonequinho ia nadar. Essa expressão lógica de baixo ela não tem nada a ver com a de cima, ela é independente. Ele quer dizer o quê? Que se estivesse frio, o bonequinho nesse exemplo de baixo não ia nadar. Aí a gente também pode querer dizer no nosso código, por exemplo, que eu quero que se alguma condição não for verdadeira, eu quero que algo aconteça. E como que a gente nega alguma coisa, vê uma condição não verdadeira no nosso código? Normalmente é com a exclamação. Então, o que isso quer dizer? Se eu tiver uma condição que ela não é satisfeita, no caso, não estiver calor, então alguma outra coisa, nesse caso, o exemplo do autor não vou nadar. Então, se essa condição não ocorrer, então uma outra condição não ocorrerá. E é sempre nessa base, do verdadeiro ou do falso. A seguir, o autor também vai querer mostrar que quando você tem uma condição dando em outra, você quer dizer que se essa condição não ocorrer, a outra não ocorreu. Então, como que isso funciona? Como eu disse que se o primeiro for verdadeiro, o segundo obrigatoriamente é verdadeiro, então quer dizer que se esse segundo não for verdadeiro, o primeiro também não foi, porque se ele fosse, ia ser obrigado a ter essa relação. Então é isso que ele quer dizer aqui. Se tiver calor, eu vou nadar. Então, se não tivesse calor, eu não ia nadar. E, novamente, isso é muito importante no nosso código, porque muitas vezes a gente vai ver uma expressão complexa e a gente pode, por exemplo, só copiar essa expressão de um GitHub ou de um repositório e a gente não entender o que está acontecendo ali. E se tiver um erro, por exemplo, você vai ficar, caramba, o que está acontecendo? E aí, qual é um erro desses que pode surgir? Por exemplo, você pode pensar que se a primeira condição é verdadeira, vai dar na segunda verdadeira, a segunda vai dizer que a primeira é verdadeira. E esse não é o caso, por causa que aqui a gente só está dizendo o quê? Que se esse primeiro for calor, o segundo vai ser nadar. Mas não necessariamente ele só vai nadar por causa que está calor. Podem ter outras condições no nosso código, por exemplo, em outras linhas, dentro dessa própria indentação, que elas vão levar ele a nadar.
Então, às vezes, você está tendo um problema, você está tendo um erro, e você está falando, caramba, o que está acontecendo aqui? E você não percebe que, na verdade, a lógica por trás não quer dizer que apenas essa condição. E quando eu quero dizer apenas essa condição, o que eu quero dizer? O famoso se e somente se. Então, o que quer dizer? Que se e somente se tiver calor, eu vou nadar. Então, logo, agora de baixo está relacionado de cima. Se tiver frio, eu não vou nadar. Então, vocês têm que ver a diferença disso para do outro. Além disso, tem outros operadores lógicos muito interessantes, que são o ou, o e esse x-ou, que é um ou excludente. Então, qual o exemplo que o livro dá para trazer isso para a gente? De beber vinho ou beber vodka. Então, o A é o caso beber vinho é verdadeiro, true, e o B é o caso de beber vodka ser verdadeiro. Então, se eu tenho uma expressão no nosso código com A ou B, quer dizer que se um for verdadeiro ou o outro for verdadeiro, essa expressão vai ser satisfeita. O nosso código ele vai dar o resultado positivo. Agora, se eu tiver o A e o B, quer dizer que tanto a nossa condição A e a condição B têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo para o nosso código rodar e dar isso como positivo, dar como true. E esse XOR? Esse XOR algumas pessoas podem não conhecer, e ele é basicamente o ou excludente. Então, se você tem o primeiro ou o segundo, quer dizer, se você tem o primeiro, você não pode ter o segundo, desculpa. Então, por exemplo, se eu bebi o vinho, eu não posso ter bebido a vodka. E se eu bebi a vodka, eu não posso ter bebido o vinho. Então, uma dessas condições tem que ser satisfeita sem a outra para o nosso código rodar e dar o true. E aqui é apenas uma tabela de lógica, e isso aqui pode parecer assim, caramba, meio abstrato, meio confuso, para que é isso aqui? Mas isso aí é interessantíssimo, que cai até em processo seletivo. Agora, hoje em dia, está tendo muito avaliação de lógica. Então, existem dois tipos de teste de lógica. Tem o tipo de teste de lógica de inferência, que é basicamente eles te contam uma historinha e eles querem ver o que você vai inferir a partir disso. E existe agora o teste de lógica computacional, que eles basicamente te dão expressões mesmo, como essas aqui que vocês estão vendo, de A, B e setinhas, e você tem que dizer o que você está entendendo dessa situação. E a melhor forma de você resolver isso é você montar uma tabela. Por quê? Por causa que você vê que quando a gente monta uma tabela, a gente já tem todas as opções visualmente aqui pra gente. Então a gente não tem que ficar pensando. Porque, por exemplo, normalmente essas questões elas têm. Pode cair até num concurso, mas pode cair também no processo seletivo e elas têm tempo. Então você, por exemplo, tem 2 minutos para resolver uma condição de, sei lá, para ver se o A ou o B é satisfeito, esse aqui. E aí, como que eu vou fazer isso rápido? Muitas vezes eles dão aqueles textões com palavras que não fazem o menor sentido, tipo, a girafa faz parte do conjunto do não sei o quê, e toda girafa é um elefante, não sei o que lá. Eu tô contando essa história porque eu passei por isso semana passada. E aí... E aí eu tive que fazer essa tabela, gente, que senão não tem como. Então, só explicando aqui para vocês como que funciona essa tabela. Nesse primeiro, por exemplo, eu quero dizer que o A é satisfeito e o B também. Então, quais dessas opções a seguir, elas podem ser válidas? Eu posso dizer que posso negar o A? Não, porque eu disse que o A é verdadeiro. Eu posso ter que o A implica no B? Posso, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas eu tenho essa possibilidade. Eu posso dizer que se somente se eu tiver o A, eu vou ter o B? A gente não sabe se vai ser, mas a gente tem essa possibilidade. Eu tenho o A e o B? Temos, porque os dois são verdadeiros. Eu tenho o A ou o B? Essa é um pouquinho assim, porque a gente está acostumado com o português. E no português a gente fica ou um ou outro. Mas, na verdade, na lógica matemática e computacional, esse ou não é o caso do ou excludente. Por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação. Vocês veem? Porque aqui a gente quer dizer ou A ou B, mas se o A e o B estão acontecendo, a gente está tendo ou, está tendo os dois. E aqui que a gente vê a diferença, que é o excludente. Pelo menos um dos dois, né? Exatamente. E essa aqui pega bastante nesses processozinhos que você vê lá, você vê o ou, aí você fala, não, eu tenho o A e o B valendo, então não tem ou. Mas na verdade que a gente pensa no português, e às vezes o português, a interpretação do português atrapalha a gente na lógica. Esse aí é um detalhe assim que é complicadinho. E no caso aqui é o excludente, então como eu tenho o A e o B, a gente não pode ter esse A excluindo o B. E aqui rapidamente também passando por algumas propriedades da álgebra booleana. Então, a gente tem a propriedade associativa, que é o A, E, B e C, ou seja, a mesma coisa que A e B e C, por causa que a gente vê que está tendo um E. Agora, o A ou B ou C, que é a mesma coisa que A ou B ou C. Essa é bem tranquila da gente visualizar. Agora, a de baixo, a gente tem A, E, B ou C. Então, a gente pode ter acontecendo o A e um desses, que a gente está tendo ou. Então, por exemplo, o A ou B, o A e B, quer dizer, ou a outra condição, que é o A e algum desses, A e C.
acontecendo para ser verdadeira a nossa expressão matemática. Então, se a gente tiver no código uma expressão dessas, a gente vê que a gente tem que ter duas válidas ou duas válidas. O A sempre, porque o A está fora do E, e um dos dois. Ou seja, ou A e B, ou A e C. E a mesma coisa na de baixo. Uma forma que fica legal de ver isso é você imaginar esses ous e eis aí virando verdadeiros ou falsos, né? E aí seguir na ordem da matemática mesmo, tipo, B e C, aí viram verdadeiro. Aí fica verdadeiro e A. Aí... Sim, com certeza. E no de baixo também é a mesma coisa que a gente viu aqui. Por exemplo, a gente tem o A ou B e C. Então, a gente tem A ou B e A ou C. Por quê? A gente está tendo esse ou dizendo que tem que acontecer esses dois de baixo. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter o A acontecendo e satisfazendo, porque a gente tem o ou, a gente também pode ter os outros dois acontecendo. Então, a gente pode ter o A aqui, que já matou, por isso que tem o A ou, e o B e C acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse E, ele vai matar o B e o C, e no caso, o A, ele morre aqui por causa que a gente tem o ou. Então, se o A já for, a gente já satisfez, por causa que a gente tem o ou aqui. Se não, a gente tem que ter B e C valendo. Por isso que fica dessa forma. Agora eu queria falar um pouco com vocês da lei de De Morgan, que ela pega um pouco dessa álgebra booleana aí que o Lucas falou pra gente, esse jeito de expressar. De uma forma eloquente, a lei de De Morgan, ela pensa ali num exemplo das estações do ano, e ela diz que se é verão, não pode ser inverno. Então, ou não é verão, ou não é inverno, e só não é nenhum dos dois se estamos em outra estação do ano. Meio esquisito, né? Meio... Pô, como assim? Tá bom, beleza, você disse. Mas não, pensa comigo aqui, numa afirmação. Você chega lá na sua sala de aula, você vê o João, meio que parece que ele está viajando lá, e aí você fala, o João está cansado ou desatento. Como que seria a negativa dessa frase? Seria, você concorda comigo? Seria, João não está cansado e não está desatento? O João não está cansado e nem está desatento? É basicamente isso que a lei de De Morgan faz. Ela usa essa parte de álgebra booleana e essa distributiva aí, né, vamos pegar emprestado esse termo da matemática, e ela consegue transformar um e num ou, que são os operadores lógicos que a gente viu. Eu separei aqui um material em vídeo para vocês, talvez para demonstrar isso de uma forma um pouco... Em vídeo não, né? Em apresentação, na verdade, para mostrar um pouco mais visualmente para vocês. Bem, aqui nós temos a lei de De Morgan, e o enunciado dela a gente pode traduzir nessas duas expressões aqui. Vocês conseguem reparar que tem uma questão distributiva aqui, né? E a transformação do E em OU. E a gente consegue transformar isso em dois casos separados aqui. O A e B, dentro do parênteses, virando não A ou não B. E nós temos não A e não B, virando aqui, entre parênteses, A ou B na negativa. Eu pensei em demonstrar para vocês usando conjuntos, porque eu acho que fica muito interessante da gente pensar dessa forma. Bem, a primeira afirmativa. A gente tem aqui dentro do parênteses A e B. Para isso aqui ser verdade, né, a gente viu lá nos operadores lógicos, os dois têm que ser verdadeiros. Qual que seria A e B ao mesmo tempo? Seria a interseção aqui. A negativa disso, então, é tudo que não é A, ou seja, você pega tudo aqui, que seria o B mais o que está fora dos dois conjuntos, e tudo que não é B, que você está querendo aqui é a negativa, né? Então você pegaria tudo que é A e tudo que está fora, concordam? Então vocês reparam que o E realmente virou um OU. E na multiplicação a gente sabe que tem isso de OU ser mais ou menos ali uma soma, né? Então a gente está unindo tudo que não é A, tudo que não é A, com tudo que não é B. Concordo? A segunda
a gente tem aqui o que seria A ou B. A ou B, a gente viu, né? Pelo menos um dos dois. Então, tudo que está aqui dentro seria A ou B. E isso recai, pela lei de De Morgan, em tudo que não é A e tudo que não é B. Então, vocês conseguem facilmente perceber que seria tudo que está aqui fora. E bem, esse estilo de pensar, você consegue simplificar muitas vezes o seu código e você consegue evitar, às vezes, operações desnecessárias. Às vezes, uma conta que você já fez e você não precisa fazer outra, porque você já tem aqui o A ou B, você já consegue limpar o seu código de uma maneira geral, o que pode ser muito bom quando a gente está falando em projetos um pouco maiores. Vale lembrar, né, o Jader, que cada uma dessas comparações aí é uma operação a mais que o computador tem que fazer, né? Se tu consegue reduzir tipo, de mais 5 para 2, pô. Exatamente, com certeza. A gente ainda vai ver melhor, mas cada operação, né, ela tem um custo para o computador e a forma mais simples que a gente pode fazer as coisas geralmente é a melhor, né? Então, isso é uma lei bem interessante. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês é a lógica na computação em si. Eu separei aqui uma figura do livro, essa parte é mais uma curiosidade para vocês, mas eu achei muito interessante, que aqui está mostrando uma pequena placa lógica, um pequeno circuito, se vocês preferirem assim, com os portões lógicos que nós temos aqui, os operadores, e esses portões lógicos, eles estão fazendo as funções que estão escritas aqui dentro, né? Aqui o excludente, aqui o e aqui está mostrando de que forma a gente pode somar o número 2 com 3. Lembrando que no computador é tudo binário, né? Eu gostaria de lembrar também, até uma coisa interessante de vocês verem, é que quando você faz 1 mais 1 na mão, né, ou 2 mais 3 na mão, com a base decimal que a gente está acostumado, a gente tem um algoritmo, vamos dizer assim, que a gente vai somando ali um em cima do outro e a gente chega no resultado. Isso em binário também é verdade. E a gente consegue somar o 10, que seria o 2, e o 3, que seria o 11, formando o 5, que seria o 101. Só lembrando realmente que, por exemplo, quando você tem 1 mais 1, no decimal dá 2. No binário, também dá 2, só que você tem que representar como um 10, né? Então, ficaria 1 mais 1 dando 10. E uma outra coisinha que eu queria trazer para vocês é esse circuito que foi construído aqui num simulador, que é basicamente o que a gente viu agora, só que trazendo aqui, né, para como você pode construir. Aqui nós temos o 2, você vê, ó, aqui são cada bit, então a gente tem 0, 0, 1, 0. Esse é um 4-bit adder, que ele consegue adicionar números de até 4 bits, e nós estamos aqui só com 2, né, no caso, mas ele funcionaria para mais. Aqui a gente vai somando e vocês veem que quando a gente faz o 2 mais o 3, nós conseguimos o 101, que é o 5. E o computador, hoje em dia, que a gente conhece, são milhões de circuitinhos desse jeito aqui, né, fazendo várias operações ao mesmo tempo. Então, eu achei interessante trazer para vocês. Ô, Jader, Diga. aquele esquema que você mostrou pra gente do livro estaria dentro desse chipzinho preto. Isso, tá vendo? Exatamente. Show de bola! Então, com isso, a gente viu hoje pseudocódigos, vimos fluxogramas, aprendemos um pouquinho sobre operadores lógicos e a matemática booleana com a lei de De Morgan. E, para finalizar, vimos aí uma aplicação na computação desses operadores. No capítulo que vem, a gente vai falar sobre o que o autor chamou de o aspecto mais importante da computação. E a gente espera vocês por lá. Valeu, gente! Valeu, gente! Tchau!